A paz, irmãs, estamos aqui para mais um estudo, que nós estamos dando sequência de um livro que nós estamos dando, estávamos já dando na igreja, Design Interior, e hoje a gente vai falar sobre a sala da família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, que Tu venhas abençoar, Pai, cada irmã que está, Deus, nos assistindo, que a Tua palavra possa, Deus, causar impacto na sua vida, e que Tu venhas também abençoar a minha vida, Senhor, com a ministração desse estudo. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir lá em Hebreus 13, 4, que diz assim: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu fiquei pensando, o que tem a ver a sala da família com o quarto, né? Que fala de leito, então é o quarto do casal. Então eu creio, assim, no meu ver, que a sala é a parte da casa onde as pessoas têm o primeiro contato. É onde você recebe as pessoas, é onde o casal e até mesmo a própria família no geral, quando tem os filhos, né? É um momento ali de comunhão, de estarem juntos, de conversar, trocas de informações. Então, tudo começa pela sala, na porta, né? Quando você abre a porta, começa pela sala. Então, e é pela porta também da casa que o casal, pela primeira vez, entra, né? Quando é novinho de casado, entra e começa pela sala também. Então, tudo começa ali. Então, o que eu tenho assim, o que eu pensei? Eu acho que como a sala é o local de acesso, né? O local de entrada. Então, eu fiquei imaginando o seguinte, que nós não podemos deixar que certas coisas, né, penetre, né, na sala que possa contaminar todo o cômodo, toda a casa, entendeu? Jesus fala que o nosso coração é uma porta. Então, nós temos também que ter cuidado com essa porta, porque para a gente tomar cuidado com as coisas que entram no nosso coração, né? Então, a gente não pode permitir que, principalmente, pessoas que vêm de fora possam interferir, né, na sua intimidade, no seu relacionamento familiar ou até mesmo com seu esposo. Não pode, porque nós temos um ajudador, que é o Senhor, que nos orienta, né, que está sempre conosco. É certo que a gente pode ter a ajuda de outras pessoas, mas desde que essas pessoas não queiram tomar o controle da sua vida e nem dizer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, para você honrar o seu casamento, assim como o Senhor quer, você deve, primeiramente, fazer com que o seu cônjuge se sinta feliz, né? Que haja felicidade. E para você conhecer, para você fazer esse cônjuge feliz, você precisa conhecer a vontade de Deus para o seu casamento. E isso a Bíblia nos mostra claramente, lá inclusive em Coríntios, capítulo 7 fala, em Efésios também, se você for pesquisar, você vai ver que Deus fala muito sobre o relacionamento, sobre casamento. E se nós colocarmos esses ensinamentos em prática e deixar Deus conduzir, com certeza você vai ter um casamento feliz. E outra coisa muito importante é nós deixarmos o nosso eu de lado, deixarmos o nosso orgulho. Muitas vezes a gente quer casar para... Assim, você tem que saber por que você está casando, primeiramente. Né? Você não tem que estar casando para fugir de outros problemas, não. Porque você vai sair de um problema e vai entrar num outro problema também, porque casamento também dá problemas, né? Casamentos também passa por dificuldades, então você tem que estar bem estruturada. Então a gente tem que deixar o nosso eu de lado, temos que deixar o nosso orgulho de lado, que muitas vezes é uma das principais razões para que os casais hoje em dia estejam se separando. Então, e hoje, nós cristãos estamos andando na realidade, acho que o mundo está andando na contramão, porque Deus já tinha planejado como a gente deveria agir,
né? Então, acho que o mundo está andando na contramão, mas parece que nós que estamos andando na contramão. Por quê? Porque hoje os valores estão totalmente trocados, né? Porque hoje nós valorizamos o casamento, nós valorizamos até mesmo a virgindade, nós valorizamos a fidelidade, o amor e o respeito. Hoje em dia isso não existe. Então nós estamos assim andando na contramão, apesar de estarmos assim diante de Deus, estarmos agindo corretamente, porque o que a gente faz, o que a gente vive, as nossas ações, as nossas atitudes, tudo porque Deus é que está ditando, né? É Deus que nos dirige, que nos ensina o caminho correto. E nós não podemos deixar que a sociedade, né, que o mundo venha ditar as regras, porque as regras já são ditadas pelo Senhor desde a fundação do mundo. E nesse livro eles falam sobre um dicionário, um dos principais dicionários da língua inglesa, isso foi em 2013, Macmillan, eles mudaram o conceito de casamento. O conceito de casamento deles hoje é o seguinte: o relacionamento entre duas pessoas que são marido e esposa, ou um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Então é isso que eles dizem, que casamento é o relacionamento entre duas pessoas que são marido e esposa, correto? Ou um relacionamento similar entre duas pessoas do mesmo sexo. Então essa redefinição futura, porque isso aí foi em 2013, né? Dos termos marido e esposa refletem o fato que a esposa não é necessariamente uma mulher e nem o marido necessariamente um homem. Então isso já acontece hoje, né? Apesar disso aqui ter sido feito há 7 anos atrás, então isso já acontece hoje, né? O que está acontecendo em relação ao casamento, né? Vários tipos de casamento que Deus condena. Mas a Bíblia, que é o nosso manual da verdade e de conduta, ela se opõe a todas essas noções práticas, né? E politicamente corretas, que não são corretas, né? E nós somos criação dele, né? De Deus. E Deus é perfeito. E não cabe a nós, meros seres humanos, apresentar definições ou novas ou diferentes. Por quê? Deus já definiu tudo. Deus já definiu que o homem é homem, mulher é mulher. E dessa união nascem também os filhos. Então foi ele que criou essa instituição casamento desde Gênesis. E quem dita, né, o que elas significam é o próprio Deus. Não somos nós, a gente não pode mudar aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus criou. E nesse livro também fala de John Piper que o casamento é uma aliança de fidelidade entre um homem e uma mulher, com vista a demonstrar o relacionamento de aliança de Cristo com a igreja, comprada com seu sangue. Quando você for ler Coríntios, Efésios, você vai ver que tem sempre uma comparação de Cristo, né, com o esposo, né, e da esposa com a igreja, né, para que o homem ame a igreja, que o homem ame a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Então tem tudo uma correlação espiritual nisso. E o casamento a gente se vive em 3, que é o homem, a mulher e Deus no centro. Então Deus tem que estar no controle de todas as coisas, tem que estar infiltrado nessa relação. Para quê? Para que a gente, conhecendo a palavra, conhecendo aquilo que Deus quer para nós possamos ter um casamento feliz. E nós temos tudo para sermos felizes no casamento. Se nós vivermos realmente em sincronia na perspectiva dele, né? Aí nós temos tudo ao nosso alcance. Tudo aquilo que nós podemos fazer para que o nosso cônjuge seja feliz. Se você quer honrar ao Senhor, quer honrar o seu leito, procure ler a palavra e aprender mais um pouquinho sobre o casamento. Mas naquela época, na época em que Paulo escreveu a carta para Timóteo, vamos ler lá em Timóteo 3.
Timóteo 3, versículos 6 e 7, diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Naquela época em que Paulo escreveu, né, essa carta para Timóteo e também para Tito, né, ele nesse momento havia um movimento chamado gnóstico, o gnosticismo, uma doutrina gnóstica. Então eles criam que a matéria, o corpo, seja essencialmente ruim e o espírito seja bom. Então qualquer coisa feita pelo corpo não interferia na salvação. Eles poderiam pecar, fazer o que quisessem, porque é matéria, é corpo. Então não tinha nada a ver com o espiritual. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você não sabe, procura saber, procura ler a sua palavra, né? Porque você vai evitar de ser enganada, né? Tudo que eu digo, até mesmo o pastor sempre diz, consulte a sua Bíblia, vê se realmente aquilo que o pastor está falando ali no púlpito se condiz com a palavra de Deus, que ele pode estar pregando uma coisa que Deus não está falando. Então, por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas hoje com a palavra de Deus, né? E tem a palavra na mão, mas não procuram exercitar a palavra de Deus. E diz que, nessa informação que eu tirei, tem um site gnóstico que eles dizem o seguinte, o site deles mesmo, diz assim: enquanto muitos o consideram uma fé esquecida, ela se encontra atualmente mais forte do que nunca. Então, gente, o gnosticismo não é só daquela época de Paulo, não. Ele existe no nosso meio. Por isso que a gente tem que ter conhecimento da palavra. Então, lá em Éfeso, esses falsos mestres promoviam uma visão deturpada e gnóstica sobre a sexualidade e o casamento. E nós aprendemos há umas semanas atrás que algumas mulheres daquela época eram particularmente suscetíveis a serem enganadas por essas falsas doutrinas. E como eu li agora, né? Pois entre esses se encontram as que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. E no 7 diz o seguinte, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, né? De que elas estão se alimentando? Aqui, pelo visto, estão se alimentando, estão aprendendo, mas estão se alimentando mais da carne do que do espírito. E por isso que elas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Se você quer chegar ao conhecimento da verdade, você não pode alimentar sempre a sua carne. Você tem que alimentar muito mais o seu espírito através da palavra de Deus. E esses hereges gnósticos na igreja de Éfeso também consideravam que a vida de solteiro era mais espiritual que a do casamento. Com isso, com esse tipo de ensinamento, eles estavam influenciando as mulheres da congregação a ter atitudes negativas e impróprias em relação ao casamento, em relação à própria sexualidade, em relação ao marido, em relação à criação de filhos. Então, estava fazendo uma bagunça total no meio da igreja. E em Tito também, quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele também escreveu uma carta para Tito e pelo que a gente percebe, parecia que estava acontecendo a mesma coisa na igreja lá em Creta. Porque diz assim, que ele fala assim que, lá em Tito 1:11, vamos lá. Diz assim, e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, nós devemos tomar muito cuidado, gente. E o que significa perverter aqui na palavra? Significa mudar do bem para o mal, tornar-se perverso, contrariar as leis da natureza e da vida moral. É o que estava acontecendo naquele lugar. E você sabe quem é que está por trás disso tudo, né? Quem está por trás disso tudo é Satanás. Porque Satanás ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele quer destruir as famílias, é o que ele tem mais feito. Você destruindo a família, você está destruindo a base que Deus planejou para a sua vida. Então, destruindo a família, acaba praticamente a sua vida ali, né?
tudo que você construiu, tudo que você sonhou. E ele odeia as famílias, principalmente quando o homem e a mulher são cristãos e buscam ao Senhor fervorosamente, falam da palavra de Deus. Ele odeia, inclusive, a fidelidade do casamento. Hoje, o que mais tem tido na igreja são pessoas infiéis ao seu próprio cônjuge, né? Não tem temor, não há temor de Deus, né? Então, estão pecando em relação a isso, estão manchando, né? Aquilo que Deus quer que nós venhamos a preservar, que é o nosso casamento até a morte. Então, e ele odeia principalmente também os frutos, porque se os frutos do cristão, que são os filhos, eles também vão, assim, com a ajuda do Senhor, né, também galgar o mesmo caminho dos pais. Então, irmãs, nós temos que estar alertas a esses ensinamentos, se realmente são verdadeiros ou não. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E hoje, assim, aos olhos de Deus, o casamento, ele é precioso. Por isso que ele diz, digno de honra entre todos seja o casamento. A gente não pode tratar o nosso casamento de forma superficial, sem cuidado, despreocupadamente. A gente tem que tratar o nosso esposo com respeito, com amor, né? Saber lidar com as coisas concernentes ao lar, né? Não querendo ocupar o espaço que é do marido, né? Que hoje em dia acontece muito isso, por causa da mulher estar tão independente e o marido também não se colocar na posição que Deus colocou, a mulher acaba sendo o homem da casa. Isso não pode acontecer. A mulher não pode ocupar o papel do homem, nem o homem ocupar o papel da mulher. E como nós podemos desonrar, né, esse leito? Para as casadas eu digo, né, em relação ao adultério, porque o adultério ele é um pecado. Então você pode manchar o seu leito através de um relacionamento extraconjugal. Em relação às solteiras, seria a fornicação, que seria o relacionamento, né, sexual com uma outra pessoa sem estar casada. Então, se você vive uma situação dessa, conhecendo a palavra de Deus e continua praticando, você precisa se consertar diante do Senhor e fazer a vontade dele, porque está em pecado. E o que diz aqui lá em Hebreus? Diz aqui em Hebreus, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ambos, tanto a fornicação como o adultério, são uma desonra para o casamento. É uma contaminação do leito matrimonial, porque Deus é que fez o casamento e Deus julgará os fornicadores, os adúlteros, como diz, os impuros, né? Pois ele desonra o casamento e maculam o leito do matrimônio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãs, com esse mundo que a gente vive, né? E nós temos que colocar o nosso joelho no chão para que Deus nos livre de toda e qualquer tentação, não só a nós, né? Devemos orar pelos nossos maridos, que principalmente são os mais tentados, né? Porque o homem é mais fácil ser tentado, não sei, porque eu disse que o homem é pelo olhar, a mulher é mais sentimental, mais pelo sentimento. Mas hoje em dia o negócio está tão feio que a gente tem que orar por nós e temos que orar pelo nosso marido para que Deus conserve o nosso leito limpo, puro, santificado, para que o nome dele seja glorificado através da nossa família, daquilo que Deus quer fazer no nosso lar. Amém? Deus abençoe cada uma e espero vê-las na igreja, aquelas que puderem, para a gente matar a saudade, apesar de a gente não poder, né, dar aquele abraço apertado, de se abraçar, mas isso tá acabando e eu creio que isso vai passar logo, tá bom? Fique com Deus e que Deus abençoe cada uma de vocês.